Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um programa Negócios e Companhia da Vale TV. A nossa entrevistada de hoje é a Suzana Fidelis. Ela é gerente da Ceval Troian, uma empresa funerária que atua há 103 anos aqui no Vale dos Sinos. Ela vai nos contar um pouquinho sobre ela e os projetos dessa empresa que, a princípio, pode estar impactando vocês devido ao tema, devido ao business dela, mas serão histórias muito bonitas que nós iremos ouvir hoje. Fique com a gente e com a Suzana. Suzana, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, pela acolhida, né, e pela coragem de falar de um tema tão desafiador. Sim, nossa, para mim já começou desde que tu chegaste aqui, que a gente conversou nos bastidores, mas eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, precisam conhecer mais sobre esse tema. Hoje ele está tão presente na vida da gente, né? A morte, o falecimento, o atendimento a essas pessoas, tanto as que faleceram quanto as pessoas que ficam, aos parentes, aos familiares. Então foi por isso que a gente te convidou para falar um pouquinho sobre isso e como é que uma empresa tão longeva hoje continua atuando e cada vez com projetos mais interessantes, mais impactantes positivamente na vida das pessoas. Sim, nós entendemos que cuidar das pessoas nesse momento tão complicado, que é o momento da perda de um ente querido, ele exige delicadeza, comprometimento, seriedade, extremo respeito e muita dedicação. Sim. É o que a gente faz. Sim. E Suzana, como é que você, tão jovem, com, digamos, vários outros desafios profissionais à frente, como que tu começou nessa carreira de gerente dessa Primeiro, empresa? Obrigada pelo jovem, né? Nem tão jovem assim, né? Mas Imagino. muito obrigada, isso faz um bem danado pra gente. Assim, eu morei um tempo aqui em Novo Hamburgo e eu comecei aos 19 anos, eu comecei a trabalhar no Hospital Regina. Então, assim, eu tenho um carinho, uma gratidão imensa pelas irmãs do Regina, amo as irmãs do Regina. Eu sempre digo que as irmãs me ensinaram a virar gente, né? Então, eu comecei ali trabalhando com elas, fui secretária da direção do Regina, depois fui trabalhar na tesouraria. E na tesouraria eu tive um desafio que mudou toda a minha vida, toda a minha história, né? Então, de manhã, eu cuidava das contas hospitalares da maternidade. Da maternidade. Que era uma bênção, uma alegria sem fim. Então, o meu contato com a vida, com o florescer da vida, era intenso na parte da manhã. E na parte da tarde, na época, a Regina passava por uma crise muito grande, né, financeira. Isso faz o quê? Uns 19 anos, eu tenho 50, né, faz bastante tempo, né. Então, na parte da tarde, o desafio era conversar com as famílias das pessoas internadas na antiga Clínica F, que foi onde começou a oncologia do Hospital Regina. Para que essas famílias... Há tantos anos atrás o câncer era brutal, né? Muito complicado. Um mito, praticamente. Um mito. Para que essas famílias, então, fossem comunicadas e comunicadas do tamanho, assim, dessa conta hospitalar, né? Era uma conta de SUS na época, né? E que, na medida do possível, tendo em vista a situação do hospital, se elas pudessem contribuir com alguma coisa, né? Então, um trabalho, assim, muito cuidadoso, muito delicado, muito equilibrado, né? E nesse trabalho, eu tive a graça de conviver com esses pacientes, né? Jamais se falava com os pacientes a respeito, mas eu tive a graça de conhecê-los. E eles foram de uma generosidade comigo e de um amor tão grande, de um carinho, de uma acolhida, que eles me ensinaram a viver. Então, na parte da tarde, eu convivia com a possibilidade muito concreta da morte, do fim da vida de alguém querido. De manhã, com a possibilidade concreta da vida,
e à tarde como a morte. E lá eu aprendi, né, desde aquela época, que a morte e a vida, elas não são inimigas, elas são eternas companheiras do existir. Elas andam de mãos dadas. Quando elas soltam as mãos, o desenlace acontece. Né? Então, eu sou grata ao Regina por essa oportunidade. Eu acredito que lá começou a minha formação. Né? Aquilo que eu precisava aprender para a minha vida pessoal e para fazer o trabalho que eu faço hoje na Ceval Troian. E tu falaste com 19 anos. E antes, tu és daqui de Novo Hamburgo? Não, eu sou de São Leopoldo, eu sou da família Fidelis de São Leopoldo. Então, eu nasci em São Leopoldo, fui criada em São Leopoldo, resido em São Leopoldo, minha vida está toda lá. Gosto muito de São Leopoldo. Ah, a minha também. É, que bom. É uma cidade que ela já foi melhor, né, assim, sob vários aspectos, mas ela é a nossa cidade. Por isso ela é digna de carinho, de respeito e de que a nossa força de trabalho também contribua para que ela cresça, melhore, né? Se torne a cidade melhor. E a partir de que momento, Susana, você foi trabalhar na Ceval? Tu ficaste bastante tempo aqui no Regina? Eu fiquei no Regina um bom tempo, depois eu fui morar no interior, né? Eu voltei do interior, tive uma empresa de RH, né, de seleção de pessoal. Também é uma situação de limite na vida das pessoas, a ausência de trabalho. Sim. Né, é uma coisa bem complicada. E nosso estado passou por várias crises, várias ondas de desemprego, né, Susana? Muitas crises. Então, assim, é bem complicado lidar com essa situação de limite, essa expectativa e essa necessidade que as pessoas têm de encontrar um trabalho, de encontrar um emprego, né, de encontrar uma empresa que as acolha. Eu trabalhei um tempo com esse segmento. No ano de 96, eu fui trabalhar no crematório, no cemitério ecumênico em São Leopoldo. Antes dele ser crematório, ele se tornou crematório depois. Eu acompanhei a implantação do primeiro crematório no Rio Grande do Sul, na região sul toda, né? Em São Leopoldo foi o primeiro de toda a região sul. E no ano de 99, no dia 6 de janeiro de 99, no dia da gratidão, eu recebi de presente, né, esse presente de estar na Ceval Troian, de ser contratada pela Ceval, e estou lá, vai fazer 21 anos agora. Nossa, parabéns! Ah, é uma bênção na minha vida. Maioridade. Ah, é muito legal. É muito bom, assim, é um trabalho maravilhoso, é uma empresa maravilhosa, onde as pessoas são acolhidas. A gente cuida não só das famílias que nos procuram, das pessoas que nos procuram, mas nós cuidamos também, porque a gente tem que ter coerência, das pessoas que trabalham conosco. E hoje são 12 famílias, nós somos 12 funcionários, são 12 famílias que têm na Ceval Troian o seu sustento. 12 pessoas, então, que são hoje ativamente, que atuam de modo ativo na Ceval. Isso, na empresa Ceval Troian. Como a gente cuida dessas pessoas? Isso, né? Eu ia te perguntar então, exatamente assim, essa é uma orientação da nossa direção, né? Uma empresa familiar, está na quarta. Claro, era também isso, eu ia dizer, 103 anos que mantém o nome dos fundadores, então aparentemente também a família ainda atua Sem na dúvida. empresa. Hoje nós estamos na quarta geração, né? Hoje o nosso diretor é o neto do fundador, né? Sim. Bisneto, aliás, do fundador da empresa. Nós começamos com fábrica de urnas em 1916 e assim fomos, né, nos atualizando, enfim, hoje somos uma empresa funerária. Então começou lá com o Carlos Ceval, que veio da Alemanha, depois passou para o filho, depois o genro e hoje o bisneto do fundador, né? Então, como é que nós cuidamos dos nossos colaboradores? Seria incoerente eu pedir que um colaborador cuide de uma família enlutada se ele não é cuidado, se ele não é respeitado, né? Nós precisamos cuidar de dentro para fora, para que aqueles que chegam sejam cuidados também. Então, na medida do possível, se tratando de uma empresa pequena, né, que hoje, pequena ou grande, as cargas tributárias são muito semelhantes, né? Enfim, as dificuldades são grandes, né? Em se tratando de uma empresa pequena no Brasil, né? Mas a gente precisa, a despeito de tudo isso, continuar nossa missão. Então, nós cuidamos dessas pessoas das mais diversas formas. Primeiro, elas são muito respeitadas, né? Elas são muito acolhidas e elas são muito ouvidas nas suas necessidades.
Depois, na medida do possível, nós propiciamos trabalho de coaching, né? Todos eles já passaram por esse trabalho, né? Individual ou coletivo, né? Nós tivemos várias formas dessa capacitação. São pessoas que recebem cuidados desde boa remuneração, né? Até porque, entrando na parte prática, a preparação técnica das pessoas, porque elas vão manipular a pessoa que faleceu. Sim. Né? Tem todo esse envolvimento que a gente não tem nem como imaginar muito delicado. de quanto delicado é. Hoje nós temos o grupo administrativo, né, o setor administrativo e o setor técnico. No setor técnico, eles têm o treinamento, o curso de tanatopraxia, né, o treinamento, todos os cuidados com os EPIs, né. Nós temos um serviço de saúde ocupacional, né, também bastante atuante, e um local adequado, né, para que as preparações sejam feitas. Né? E isso é tudo feito ali na sede da empresa que fica na... Hoje a nossa sala de preparação ela não fica no setor administrativo e no setor das capelas, ela fica num outro bairro da cidade. Certo. Né? Por que nós fizemos isso? Né? Nós entendemos que nós temos que ter um lugar com espaço, com condições de saúde, né, dentro das normas necessárias para funcionar. Tem a vigilância sanitária, tem uma série de cuidado com o itens. meio ambiente, Isso, né? Acho que a gente tem que enxergar esse trabalho de forma bem ampla, né? Sim. E também um local onde se possa preservar o corpo da pessoa falecida, né? E cuidar de forma adequada. Né? Então, aquela pessoa... Quando alguém falece, essa pessoa não perde a sua identidade, não perde a sua história, não perde a sua caminhada. Ela precisa ser respeitada. Sim. Tanto que todas as vezes que nós nos referimos a alguém falecido, nós nos referimos pelo nome e sobrenome. A história dessa pessoa precisa ser reconhecida, né? Reconhecida, respeitada, né? Tem que se oferecer um lugar. Né? Porque sempre assim, atrás de um falecimento, né? A gente sempre diz, atrás do corpo de alguém falecido, né? Para a eternidade, né? No presente e na eternidade permanece a sua história. Sim. Né? E existe uma família enlutada. Isso. Uma família que está sofrendo os efeitos dessa perda. E se essa família não for cuidada, não for respeitada, não for acolhida nas suas necessidades, né? Não só naquele momento, mas para além daquele momento, esse luto tem todas as possibilidades de ser muito complicado. Esse processo de luto. Ser ainda mais traumático do que já está sendo. Um luto ainda mais traumático do que já está sendo. Nós sempre, um dos nossos nortes, né, é que a morte, ela sempre é triste, independente da causa, independente da, né, às vezes um pouco mais intensa, às vezes não tanto, mas ela sempre é triste. Na nossa cultura, nós não fomos ensinados para entregar alguém para a morte. Nós não fomos ensinados para o momento de morrer, para o momento de partir. Muito embora a morte faça parte da vida. Exatamente, né? Como você falou antes, que elas andam de mãos dadas. Elas andam de mãos dadas, elas não são inimigas, elas não brigam, elas conversam ao longo da vida. Né? Morte e vida conversam o tempo todo. Né? Então, quando elas soltam as mãos, acontece o desenlace e há um momento de tristeza para aquela família. É triste, sim. É doloroso, sim. Mas a morte não precisa ser feia. Sim. Não precisa ser feia. Não precisa ser feia. Então, sobre isso, a gente vai continuar no nosso próximo bloco, que já está chegando ao fim. Mas, assim... Fique com a gente, nos acompanhe, porque vai ser muito bonita essa nossa conversa. Muito obrigada. Até daqui a pouco. Chegamos ao início do nosso segundo bloco com a Suzana Fidelis, gerente da Ceval Troian. Ela estava conversando conosco antes sobre que a morte não precisa ser feia. E o que faz a morte ser feia ou ela ser bonita, Suzana? Eu acho que o que deixa, assim, eu acredito muito que o que deixa a morte feia, né? O que pode deixar a morte feia
é quando não tem nada a ver com a causa de falecimento, de jeito nenhum, né? Certo. Porque a gente não escolhe a forma como a gente vai morrer, né? Independente da situação, a gente não escolhe, né? Então, o que deixa a morte feia não é a causa do falecimento, o que deixa a morte feia não é como aconteceu. Na minha opinião, por experiência própria, num passado distante, o que deixa a morte feia é quando a gente encontra com profissionais completamente despreparados para tratar com esse tema. E isso não acontece só no segmento funerário. Certo. Se a gente for observar com mais atenção como a morte acontece dentro das instituições de saúde, né? Como a morte é tratada, como a morte é observada e cuidada por aqueles que deveriam cuidar da vida também, a gente vê coisas muito complicadas, né? Quando um paciente falece, né, de um modo geral, para onde ele é encaminhado? De que jeito que ele é encaminhado, né? Quando a morte acontece em via pública, de que jeito que ela é tratada? Quando a morte acontece por suicídio, nós estamos no Setembro Amarelo, né? De que jeito que essa morte é percebida pelas pessoas em torno dessa pessoa que faleceu? De que jeito que essa família é tratada? Porque a família que perde alguém por suicídio, ela precisa ser olhada com muito respeito e muito carinho. As mortes, elas precisam estar livres de julgamento. Porque a primeira coisa é acusar. É acusar. Hoje no nosso país, eu acho que a palavra acusação, tudo se acusa. Tudo. E situações como essa se tornam ainda mais pesadas. Porque, primeiro, eu penso, quem somos nós, do lugar da nossa frágil humanidade, para achar alguma coisa a respeito da vida do outro? Que a gente tem sequer o mínimo conhecimento. Não tem. Se eu não posso ajudar, então eu me calo, me recolho, né? Seja em oração, seja naquilo que eu acredito, para enviar uma energia positiva para essa família, né? Então, a morte, ela acontece, ela se torna feia, primeiro, a partir do julgamento de alguém, né? Que não tem o direito de julgar. Depois a morte pode se tornar feia a partir do momento em que eu encontro com uma empresa funerária, e eu estou falando do meu segmento, completamente despreparada. Infelizmente, o segmento funerário no Brasil é um segmento muito complicado, né? Existem muitas funerárias, existe um dito popular que fala o seguinte, ó, eu tentei trabalhar em vários outros segmentos e não dei certo em nenhum, eu vou para a funerária. Que tipo de trabalho, que tipo de entrega esse profissional vai fazer se ele chega lá com esse pensamento? Para trabalhar no segmento funerário, as pessoas precisam ser preparadas para isso. Eu diria assim, ó, que elas precisam quase que ser vocacionadas para isso. Olha só, assim como um professor. Assim como um professor, porque eu tenho que entregar um religioso, é uma vocação, é uma missão, não é só um trabalho, não é só um jeito de ganhar meu pão. Se fosse só um jeito de ganhar meu pão, eu não estaria no Ceval há 20 anos, quase 21 anos. Ou a empresa ter 103 anos. Ou a empresa não teria 103 anos. Então, assim, eu sempre penso, quantas pessoas que deixaram a sua história aqui nessa empresa, os nossos fundadores, as pessoas que trabalharam aqui, que já se aposentaram, que trabalharam no Ceval, e que fizeram dessa caminhada uma caminhada decente, digna, honesta, bonita, né? Então eu tenho que honrar isso também. E a morte, ela é feia quando ela não é cuidada, quando eu não dou ao corpo do falecido a honra que ele merece, quando eu não reconheço nesse corpo a sacralidade que ele tem. O corpo é sagrado e ele precisa ser tratado dessa forma. A família é sagrada e ela precisa ser tratada dessa forma. Eu preciso reconhecer o sagrado no outro. E como isso, na prática, acontece na Ceval? Como é que... E isso tudo, como que vocês procedem, então, no dia a dia? No dia a dia. Em relação a uma pessoa que faleceu e a sua família? Quais são os passos que vocês dão? Hoje nós temos todo um cuidado especial no tratamento com o corpo, né? Profissionais treinados, materiais adequados, espaço adequado, né?
tempo determinado, né? Então, nós temos uma caminhada bastante profissional e extremamente cuidadosa. E nós temos pessoas que trabalham com a gente que têm muito cuidado ao realizar esse trabalho. Não é só material, não é só espaço, mas é cuidado, né? Então, assim, eu tenho que reconhecer que, embora o corpo falecido não tenha mais a presença da dor do ponto de vista físico, eu tenho que cuidar ao manipulá-lo. Sim. Porque, assim, ele é sagrado. Eu não posso tratar de qualquer forma. Então, do ponto de vista técnico, nós temos isso. Nós temos todo um cuidado de como esse corpo vai ser colocado dentro da urna mortuária, que é o caixão. A nossa missão, do ponto de vista técnico, é retirar do corpo todo o sinal de dor e sofrimento e devolver para essa família o corpo digno de novo. E como vocês tratam daí a família? A enquanto família. isso acontece? Enquanto isso acontece, essa família ela é escutada, ela é cuidada, ela escolhe o funeral que ela gostaria de ter dentro das condições dessa família, né? Ela pode ir para casa depois que ela fez essa escolha e aguardar em casa a hora de retornar para o velório, né? Durante a cerimônia de velório, essa família é acompanhada em todo momento, tanto na capela, quanto no cemitério, quanto no crematório, né? A família não é deixada sozinha, ela não é abandonada. Depois do sepultamento ou da cremação, né, durante todo esse período essa família é acompanhada e depois desse sepultamento ou da cremação, nós temos contato com a família de novo. Primeira vez, 30 dias depois. Olha só. Depois, 1 ano novamente. Um ano né? depois. Então, nós temos alguns eventos, alguns momentos especiais em parceria com o Santuário Sagrado Coração de Jesus, que é o Padre Royce, em São Leopoldo, e com a Igreja Luterana, que é a conhecida como Igreja do Relógio, em São Leopoldo, onde nós encontramos também, nessas duas instituições religiosas, primeiro, ecumenismo. As pessoas são acolhidas dentro da sua fé, independente da sua religião. Elas são acolhidas enquanto seres espirituais, que todos nós somos, independente de religião. Essas igrejas, essas instituições religiosas nos oferecem esse espaço e acolhem essas famílias com muito carinho. Eventos mensais. Santuário Sagrado Coração de Jesus, 12 eventos por ano. 12 momentos por ano. Uma missa por mês. Uma missa que vocês por mês. realizam lá. Igreja do Relógio, 10 eventos por ano, 10 cultos ao longo do ano. Então, são também instituições que abraçaram também essa causa, né? E que têm essa disponibilidade para receber as pessoas sem nenhum tipo de julgamento. Né? Sim, que bonito. Então, isso. e é um momento muito especial, assim, poder reencontrar essas famílias, abraçá-las. E tem famílias que, assim, a gente reencontra 1 mês, 1 ano depois, e ao longo do tempo elas continuam participando. E a gente poder observar essas pessoas e perceber que elas estão melhores, que o processo de luto está andando de forma sadia. Porque o que a morte faz na vida da gente, né? Quando esse desenlace acontece, quando a gente perde alguém querido, quando a gente entrega alguém, né, para voltar para casa, né? Quando essa pessoa volta para casa, o que acontece? Fica uma ausência. Isso. Fica um vazio. Um vazio. Um vazio. E a gente precisa lidar com esse vazio. Né? A gente precisa lidar com essa perda. A gente precisa... Uma vez eu perguntei a um pastor, por que o culto e as missas de corpo presente? Eu era muito jovem. Eu não tinha dificuldade de entender isso. E esse pastor sabiamente me respondeu: Susana, com quem tu te relaciona ao longo do tempo? O pai, a mãe, o esposo, o filho. Com quem tu te relaciona? Não, mas o que tu enxerga? Eu enxergo... Não, mas eu enxergo o corpo. Eu enxergo a imagem. Eu aprendi a saber que o meu pai tinha olhos claros. Eu acostumei com o tom de voz do meu pai. Eu acostumei com o jeito da minha mãe, né? Até hoje eu lembro, faz 10 anos que a minha mãe faleceu, eu lembro de como era segurar a mão da minha mãe, qual era a sensação de encostar na mão dela. E ele me disse: por que quando essa pessoa morre, ela tem que ter um espaço restrito? Por que ela não pode ter uma missa? Por que ela não pode ter
um culto, por que que ela não pode ter outra celebração dentro das religiões, dentro daquilo que faz sentido para cada um, para que esse corpo também receba o seu reconhecimento, que ele seja devolvido ao sagrado de uma maneira adequada. Então, se eu me relaciono o tempo todo com alguém, quando essa pessoa morre, cuidar do corpo, cuidar dessa família é um jeito de dizer, essa pessoa é importante para mim. Porque não é porque a gente morre que a gente deixa de ser importante. Isso. É verdade. A gente continua sendo importante. Sim, isso mesmo. E assim, ó, a gente vê lá na Sevel tem um ambiente, né, diferenciado, tem um jardim vertical. Isso demanda investimentos. Sim. Foi feito há pouco tempo uma ampliação, né? Foi. Nós compramos, há um tempo a gente tinha, nossa localização é o 8º BC 178, a gente ficou muito tempo ali. E os nossos diretores entenderam que a gente precisava de mais espaço. Então, nós compramos os 2 terrenos do lado. Um dos terrenos ele se transformou num estacionamento. E para que ele não ficasse tão cru, né, como estacionamento, a gente fez o muro flor. Tão cinza devido ao cimento, né? Ao cimento tão escuro, né? Então, a gente trouxe as plantas para esse muro flor, né? E é muito bonito, é muito interessante ver o quanto de vida que existe naquele lugar, né? Então as pessoas vão para aquele lugar, as pessoas se distraem olhando as plantas, a gente renova essas plantas com bastante frequência. Tu disseste, é necessário um investimento? Sim, frequente, um cuidado frequente, né? Então renovamos, há pouco tempo agora, renovamos mais uma parte do muro flor, né? Então a gente tem Até porque vai se adaptando, né, Suzana? Tem estações do ano. Tem estações do ano. Que eu lembro, a última vez que fui lá, era bastante verde. De repente, acho que vocês botaram flores agora. Porque um jardim é vida, e tem que se transformar, tem que se reciclar, tem que... Isso, assim como a vida se transforma, né? Sim, aquele jardim tem esse símbolo, né? Tem. E nós também, hoje daí temos do lado, no 178 ficaram as capelas, o estacionamento, e no outro prédio a administração. Certo. E o nosso maior investimento, nosso maior projeto é o plano de assistência familiar. É mesmo, vocês começaram... Em 98, certo. O plano nasceu em 98, e ele vem para atender as pessoas nessa demanda, né? Dessa necessidade que é de ter acesso a um serviço funerário digno, decente, com um valor muito acessível. Certo. Porque, infelizmente, quando um segmento se profissionaliza, né, as pessoas acham que é muito caro. Eu não posso ir lá no Sevel porque é muito caro. Sim, até porque o Sevel tem todo já um nome, né? Um nome. E o que a gente fez com isso? O plano veio para atender todas as classes sociais com a mesma qualidade do Sevel, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, por um valor mensal possível para as pessoas. Certo. Né? Para prestigiar, a pessoa, né? Porque chega na hora, muitas famílias não têm o recurso financeiro para oferecer o serviço funerário adequado, né? E o plano possibilita isso, né? Então, assim, talvez eu não tenha, não tenho como pagar um funeral no momento do falecimento, mas eu posso ter o plano, pagar uma pequena quantia por mês, né? E quando eu preciso, um telefonema soluciona tudo. Né? O plano de assistência familiar do Sevel Troian hoje veio para atender as famílias independente da sua classe social. Nós queremos atender todas as famílias de São Leopoldo, queremos estar disponíveis para essas famílias. Elas optam ou não, obviamente, pelo nosso atendimento, mas nós estamos disponíveis e abertos para receber essas famílias. Até porque, né, Suzana, a gente sabe que a população gaúcha está envelhecendo, não está se renovando. Claro que há outros tipos de falecimentos, mas os mais comuns é por idade. Sem dúvida. Então, a gente se prevenir. Hoje a gente paga seguro de vida. Sim. Já, né, pensando no futuro. Então, essa é uma forma também de pensar no futuro e até para dar tranquilidade para as famílias, né? Sem dúvida. Acho que essa questão do seguro de vida é interessante, né? Porque a gente paga o seguro de vida, a seguradora nunca diz pra gente, só vai usar quando morrer. Né? Verdade. Então, assim, o plano, as pessoas, eu não quero fazer o plano de assistência porque isso atrai o falecimento. É meio mórbido, né? Gente, seguro de vida a gente só vai usar quando falecer, né? Então, o plano, eu tenho a chance de fazer o plano de assistência familiar, além
de ter o serviço funerário à disposição, tem uma série de parceiros na área da saúde, né, na área da estética, para serviços para pet, né, que hoje também estão ocupando. Ah, então se estende também para outros serviços. Então as pessoas acabam, a mensalidade acaba sendo paga nos descontos que eu recebo nesses serviços. Hoje a gente tem serviços de laboratório, né, exames laboratoriais com 40% de desconto. Nossa, muito bom. Suzana, olha, nosso tempo acabou. Ai, que pena. Que pena mesmo. Acho que vai valer uma conversa próxima, quem sabe em novembro, quando a gente tem o mês dos finados. A gente sabe que vocês fazem várias atividades. Quem sabe tu dá um pulinho aqui, conversa com a gente neste programa ou em algum outro programa da Vale TV, fica o convite. E eu agradeço o teu carinho, a tua atenção. E, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, agradeço bastante, continue com a programação da Vale TV e até o próximo Negócios e Companhia. Até lá!